Essa semana começou a circular na mídia uma informação importantíssima, especialmente para quem estuda para concursos de tribunais. O Superior Tribunal de Justiça enviou para o Congresso Nacional o projeto de lei número 4.303/2024, com o objetivo de transformar 104 cargos de técnico judiciário em 63 cargos de analista judiciário. Até aí tudo bem, porque isso acaba sendo normal no âmbito dos tribunais. Essas transformações acontecem com frequência. Às vezes o tribunal tem um cargo de técnico judiciário especialidade, datilógrafo. Pô, datilógrafo não existe mais. E aí transforma aquele cargo em técnico judiciário da área administrativa. Ou às vezes tem o cargo técnico judiciário datilógrafo e transforma no cargo de analista judiciário da área administrativa. Pega ali um ou dois cargos e faz a transformação. Entretanto, o que chamou atenção nesse projeto de lei foram dois pontos importantíssimos. O primeiro é a quantidade de cargos de técnico que estão sendo transformados em cargos de analista, 104. E o segundo ponto é que esse mesmo projeto de lei dá poderes para o presidente do Superior Tribunal de Justiça fazer isso no futuro, quando existirem outros cargos de técnico judiciário vagos. Então vamos supor que daqui a 3 anos o STJ analisa a quantidade de cargos vagos de técnico judiciário. Aí existam, por exemplo, 150 cargos vagos. Então, proporcionalmente, ele pode verificar quantos cargos de técnico existem vagos e, proporcionalmente, transformar aqueles cargos de técnico em analista. Inclusive, a proporção que tem que ser observada vem dessa conta que o STJ fez. Por exemplo, para criar novos 63 cargos de analista, eu preciso de 104 cargos de técnico. Mas como eu não sou bom de matemática, vou deixar para você fazer o cálculo aí. Mas, pela lógica da coisa, se tiver uma quantidade menor, tem 20 cargos de técnico vago. Tá, quantos cargos de analista a gente consegue criar com 20 cargos de técnico vago? E diante desse cenário, a pergunta que se faz é a seguinte. O cargo de técnico judiciário está em processo de extinção? Veja bem, esse é um tipo de pergunta cuja resposta é muito difícil. Contudo, eu trouxe aqui 3 pontos para refletirmos juntos. Primeiro ponto, essa decisão aí do Superior Tribunal de Justiça de fazer a transformação de cargo de técnico e analista, ela pode também ser reproduzida em outros tribunais. Em um TRE, em um TRT, TST, no próprio STF, em tese, é possível. Rapaz, e se isso for reproduzido também em outros tribunais, pela lógica, num projeto de médio e longo prazo, existe sim uma possibilidade de os cargos de técnico deixarem de existir um dia. Quando eu falo um dia, porque é óbvio que isso vai demorar, sei lá, 20, 30, 40 anos para acontecer, se for seguir esse padrão que o STJ colocou. E mesmo assim, tem que parar de acontecer novos concursos para o cargo de técnico judiciário. Por que eu digo isso? Porque para que essas transformações de cargos aconteçam, os cargos de técnico têm que estar vagos. Só podem transformar cargos vagos de técnico em cargos de analista, como a STJ fez. Se existirem 2.000 cargos de técnico e nenhum tiver vago, não tem que se falar em transformação de técnico-analista. Essa possibilidade não existe. Então, pela lógica, o que teria que acontecer? Os tribunais pararem de fazer concurso para técnico e, à medida que o tempo for passando, eles irem fazendo as transformações dos cargos ficarem vagos. Mas no momento, o que a gente percebe é que os editais continuam lançando vagas para o cargo de técnico. Então, eu particularmente acho que falar que os cargos vão ser extintos é algo muito forte para se falar agora. Mas, vislumbrando de médio e longo prazo, bem longo prazo, pode ser sim que um dia isso aconteça. Mas da mesma forma que a gente está conversando aqui, pode ser que amanhã mudem completamente a discussão e aí volta a falar que vai ser extinto é o cargo de analista, vai deixar o de técnico. Gente, todo dia tem uma novidade. O segundo ponto que a gente tem que avaliar juntos aqui. Você se lembra que está pendente lá no Supremo Tribunal Federal aquela ação direta de inconstitucionalidade da Procuradoria-Geral da República para voltar a ser nível médio o cargo de técnico? Que a Procuradoria-Geral da República alega que a mudança de nível médio para nível superior, que foi feita por meio de lei, foi uma mudança inconstitucional. Então, o cargo de técnico, segundo a Procuradoria-Geral da República, teria que voltar a ser de nível médio e não superior como é hoje, né? Desde 2022, no final de 2022, é de nível superior. Mas, segundo a PGR, essa alteração foi inconstitucional, tem que voltar a ser nível médio. Aqui tem um detalhe que a gente tem que ficar de olho. Na verdade, a Procuradoria-Geral da República está alegando que essa mudança de nível médio para nível superior é inconstitucional,
Porque a Constituição foi desrespeitada, o aspecto formal. Quem deveria propor essa mudança, em tese, seria o Supremo Tribunal Federal, e não uma deputada, como foi feito. Uma deputada do PT que falou assim, Não, cargo de técnico agora é nível superior. fez uma emenda, e aí foi aprovada a emenda pelo Congresso, e aí tá essa bagunça toda. Em tese, se isso fosse proposto pelo STF, a partir de agora, cargo de técnico nível superior. Não teria essa discussão. É nível superior e ponto final. Mas, como foi proposta a mudança por uma deputada, por isso se questiona a inconstitucionalidade dessa mudança. Na cabeça do Fabiano, esse cara aqui já tem uns 20 anos atuando como professor, inclusive de direito administrativo, no passado até professor de direito constitucional, isso é fácil de resolver. Vamos supor que o STF declare a lei inconstitucional, volte a ser nível médio. É só o próprio Supremo Tribunal Federal encampar essa matéria e falar assim, tá, já declaramos inconstitucional, agora nós, em parceria com os sindicatos, com o CNJ, sei lá com quem, vamos fazer essa mudança e vamos mandar para o Congresso. A partir de agora vai ser nível superior. Assim que o Congresso aprovar esse projeto de lei que nós do STF criamos, aí vai voltar a ser nível superior. Porém, diante desse cenário, STJ extinguindo cargos de técnico, talvez pode se passar na cabeça dos dirigentes dos tribunais o seguinte, vamos mexer com esse negócio de mudar nível médio para nível superior, não. Vamos manter nível médio, por quê? Porque se exige nível médio para o cargo de técnico, concorda comigo que a carreira fica mais enfraquecida? Se mantém o nível superior, a carreira fica muito mais forte. E é por isso que os sindicatos estão brigando com razão, né, para manter o nível superior para técnico, porque a carreira fica muito mais forte. Então nós vamos ter que aguardar os próximos capítulos dessa novela para saber se o STF vai declarar inconstitucional e voltar a ser nível médio, e mais do que isso, se o STF depois vai tomar a iniciativa de enviar um novo projeto de lei para o Congresso Nacional para voltar a ser nível superior para o cargo de técnico, mas agora respeitando a Constituição, tudo bonitinho. E terceiro ponto, pode dormir tranquilo ou tranquila, porque esse debate que a gente está tendo aqui de forma bem objetiva e direta, sem juridiquês, é só para explicar o que está acontecendo. Pois é, professor, que eu vou fazer o concurso agora do TSE, do TRT, do STJ, do TRF. Como é que eu fico nessa? Não vai mudar nada. Esses cargos estão sendo transformados de técnico para analista, são cargos que estão vagos. Quando você passar no concurso público, você vai ser nomeado ou nomeada para ocupar um cargo, ele vai estar provido. Então, ele não vai ser transformado no cargo de analista. São cargos vagos. Pois é, professor, mas isso pode ser só a pontinha do iceberg. Pode ser que eles estejam planejando no futuro acabar mesmo com o cargo de técnico, mesmo que não esteja ocupado, esteja vazio ou esteja ocupado. Calma, isso é ilação. Aí é sofrer por antecedência. No momento, só foque em passar no seu cargo de técnico, não se preocupe com isso. Se realmente se confirmar que é uma tendência dos tribunais começarem a transformar cargo de técnico em analista, gente, isso é de médio e longo prazo. Quando eu falo longo prazo, são anos e anos lá para frente. E aí até lá você já está no cargo de técnico, já vai ser estável, eles não podem falar assim, olha, seu cargo era de técnico vai passar a ser analista. Beleza, então eu passo a ser analista. Mais ou menos por aí, né? Então, por enquanto, vai estudar, não se preocupa com isso não. Estou acompanhando de perto, surgiram algumas novidades, eu venho aqui para te contar o que está acontecendo.